Fala galera, tudo bem com vocês? Tema dessa semana, cultura do cancelamento, tá? A cultura do cancelamento é um termo novo, vai surgir no dicionário Oxford a partir de 2019 e é o tema, a pauta da semana, tá? Como que se formava a opinião pública antes das redes sociais? A gente tinha um escritor de talento, a gente poderia ter um acadêmico de prestígio que publicava suas ideias pelos jornais. Se essas ideias fossem polêmicas, como eram, por exemplo, as ideias do Nelson Rodrigues, né, que sempre causava problema, os leitores dirigiam cartas aos jornais, essas cartas poderiam ser lidas ou não, respondidas ou não, mas tudo era com tempo, tudo era com calma. Hoje, com as redes sociais, basta um único clique e a reputação de várias pessoas vai ser destroçada. A cultura do cancelamento, portanto, é um dos temas que a gente tem que pensar, tá? Quando que a cultura do cancelamento se torna, por exemplo, uma postura fascista, quando ela é extremada? Quando que a cultura do cancelamento é necessária, tá? Isso é o que resta para a gente pensar a partir das informações que vocês vão ver nesse vídeo. Rola o vídeo. O termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como o termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim. No começo de 2015, uma matéria do The New York Times viralizou nas redes. O jornalista Jon Ronson conta a história da nova-iorquina Justine Sacco, uma diretora de comunicação de uma multinacional americana, que ao viajar para a África do Sul em 2014, fez uma infeliz piada no Twitter dizendo que esperava não pegar AIDS durante sua estadia. Enquanto voava, o comentário viralizou. E as pessoas começaram até a brincar e fazer piadas utilizando a hashtag Justin já pousou? Quando a viagem acabou, a sua vida tinha mudado. Justin perdeu o emprego, ouviu de uma tia que ela havia manchado o nome da família e foi durante muito tempo ridicularizada nas redes. Anos depois, sofria ainda as consequências do seu comentário. A matéria de Jon Ronson, que depois virou um livro, talvez seja a primeira reflexão mais profunda sobre o que é a cultura do cancelamento. De lá para cá, esse comportamento se intensificou ainda mais nas redes. J.K. Rowling, Anitta, Biel, Kanye West e vários outros nomes famosos foram de certa forma cancelados. Entre os grandes empresários do ramo artístico, a questão não é mais se o cancelamento de um artista vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. E por esse motivo, já existe até uma espécie de regra de comportamento para as redes sociais. Fotos em cima de elefantes, imagens ao lado de crianças pobres, curtidas em perfis de pessoas que os fãs não gostam, postagens políticas, tudo agora é monitorado pelos profissionais que agenciam os artistas. Existe ainda uma cartilha de como lidar com o cancelamento quando ele acontecer. É consenso, por exemplo, que é melhor se manifestar sobre o que aconteceu do que se manter em silêncio, já que isso reforça a sensação de culpa. A cultura do cancelamento vem também com alguns perigos, como, por exemplo, culpar alguém antes do seu julgamento. Em 2017, Gustavito, cantor de MPB de 33 anos e integrante de grandes blocos de carnaval de Belo Horizonte, foi acusado de cometer um estupro em um post do Facebook. Ele viu seus shows serem cancelados e seus patrocinadores sumirem. Entrou em depressão e não saiu mais de casa. Porém, em setembro de 2019, ganhou uma vitória por calúnia na justiça contra sua acusadora. Mas mesmo com a vitória, o estrago já estava feito. O tempo em que permaneceu cancelado não volta. Há um ditado que a internet não esquece. E vale para o que você fez no verão passado ou há muitos e muitos verões. A marca do linchamento, ela não some. Cada um tenta superar o cancelamento de uma forma. Seja com pedido de desculpas, negação da acusação, contratação de um gestor de crise, mas a volta à normalidade online, sem ataques
e a recuperação de ganhos financeiros pode ser difícil ou mesmo impossível. A identidade de alguém pode acabar resumida em um único erro. Moçada, se informação é poder, como propõe para a gente a microfísica do poder do Foucault, o que a gente tem que pensar? Tá? De um lado, você tem, por exemplo, posturas altamente autoritárias, como foi o caso da intelectual brasileira Lilian Schwartz, que escreveu um artigo para a Folha de São Paulo questionando um pouco aquilo que ela chama de hipervalorização da negritude na cantora Beyoncé. Ela ficou várias semanas cancelada, teve que vir a público pedir desculpa. E aí, quando a gente tem esse tipo de situação, é óbvio, né, que aquilo que a gente poderia chamar de liberdade de pensamento, o jornal como palco, né, de discussão livre de ideias, fica extremamente comprometido. Por outro lado, a gente sabe também que várias vezes famosos, né, internautas têm atitudes que são nefastas, como por exemplo a festa que a influencer digital Gabriela Pugliese deu durante a Covid-19. Essa menina foi cancelada, perdeu contratos e perdeu dinheiro. É evidente que numa sociedade civilizada a gente não pode compactuar com comportamentos que estejam ligados, né, à falta de empatia com o outro, à falta de solidariedade ou até discursos racistas ou contra direitos humanos. Então, neste aspecto, a cultura do cancelamento ela vai criar aí uma disciplina das condutas. E é exatamente a fronteira deste limite, né, até onde a cultura do cancelamento é fascista, até onde ela é uma estratégia nova para atuar nas redes sociais, porque também são tecnologias novas de comunicação e o homem está aprendendo a lidar com isso agora, tá? Até quando a cultura do cancelamento é simplesmente uma tentativa de disciplinar comportamentos que muitas vezes ultrapassam o limite da civilidade, tá? Agora eu espero vocês na aula. Até já já.